Então vamos lá, para a mudança de paradigma, exatamente. Agora o paradigma da programação orientada a objetos. Então a gente vai perceber aí, você vai estudar exatamente esse paradigma famoso, né? E o mais utilizado hoje no mundo para desenvolver software, programas. Só que, claro, você só vai consolidar de vez mesmo ele quando a gente começar pela prática. Mas é importante já ver aqui as diferenças em relação à programação estruturada. Então, programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos é baseada na análise bottom-up, de baixo para cima. Opa, já é uma primeira diferença, né? Você viu lá na programação estruturada que é top-down, não é isso? De cima para baixo. E tudo é baseado na programação estruturada o quê? Funções, o que é que elas fazem, o que é que vai ter, né, de chamada de função, as funções menores. E aqui você está percebendo aí, né, nessa figura, que é bottom-up, de baixo para cima. Tá? Então, você primeiro inicia com o dado. Então, aqui o principal não são as funções, aqui a gente vai chamar de métodos, né? E sim os dados do que você quer modelar como sistema. Então, veja que aqui embaixo, ó, o principal que se inicia é professor, aluno. Vamos imaginar que aqui seja uma simplificação de um sistema de matrícula. Mas você percebe que dentro da caixinha professor tem, além do salário, tem também o quê? Uma função obter salário. Veja que nós temos essa caixinha aí, que daqui a pouco você vai ver o que é, né, que a gente vai chamar de classe, que vai gerar objetos, tá? E que vai interagir para que tudo isso consiga se configurar no programa principal. Então, isso já é uma mudança bem grande da orientação a objeto. Ela realmente veio para tentar modelar um software como a gente modela o mundo real, tá? Então, o programa planejado com foco nos elementos básicos que fazem parte do problema. Cada elemento tem características e funções bem específicas. Então, se eu estou modelando um sistema e eu penso, por exemplo, no sistema de matrícula, eu vou pensar em um elemento aluno e esse aluno vai ter funções bem específicas, tá? Para aluno. Idem para professor. Objetos criados a partir desses elementos, classes, deverão interagir entre si até o programa ser produzido. Então, você vai criando esses objetos, vai modelando seu software até que tudo fique pronto, tá? Sempre de baixo para cima, bottom-up. Bottom-up porque você efetua o planejamento a partir dos elementos básicos, bottom, do software até atingir o programa inteiro, up. O que importa é a representação, classe, de cada elemento do mundo real para um objeto. Na realidade, se você observar isso aí, essa frase aí na realidade, também está presente na nossa vida. Concorda com isso? Observe. Tudo que está ao nosso redor a gente classifica. Até o seu monitor, o seu celular que você está na sua frente, você classificou. Como é que você enxerga isso como monitor? Na realidade, não é um monitor, não é um celular. É o que? É uma caixa que contém dentro circuitos eletrônicos, né, que faz com que a imagem apareça. É um pequeno caixa contido dentro dele uma série de questões matemáticas, circuitos lógicos. Só que você não fala assim. Você simplesmente fala, me dê aí o celular, me dê aí o smartphone, me dê o monitor. Então isso é uma classificação. Por exemplo, a onda do mar, se você for analisar, de fato ela não existe. O que existe é o quê? É o efeito do vento sobre a água do oceano. Aquele abalamento que a gente vê se surgindo, a gente chama e classifica de onda. Mas a onda de fato não existe. O que existe é o efeito do vento. Só que a gente vai falar assim, vamos ali pegar um efeito do vento, vamos ali pegar o efeito do vento sobre o oceano que está soprando do norte. Não. Vamos pegar uma onda. Não é assim? Exatamente. Então, essa questão da classe, da classificação, vem para simplificar a nossa vida e até mesmo fazer com que consiga existir. Porque imagine se você tivesse que se preocupar em tudo que você solicita. Me dê uma cadeira, por exemplo, que eu dou em sala de aula para os alunos. Me dê aí esse equipamento feito de metal misturado com madeira que tem 4 hastes. Não, me dê uma cadeira. Então, isso é classificação. Isso vai estar o tempo inteiro para a gente na orientação a objeto. E foi isso que eles conseguiram implementar para que você pense assim também no seu software. Programação orientada a objetos é projetada com foco nos dados e não em funções. Olha aí uma grande diferença para a programação estruturada. Então, agora o foco está nos dados, isso mesmo. Lá, ó, lembre lá, professor, aluno ou qualquer tipo de software que você vai fazer, você primeiro pensa nos dados e não em começar a fazer um monte de função que vai interagir sobre esses dados, tá? Vão ter funções também, claro, mas primeiro você começa nos dados. Na programação orientada a objetos, os programas são divididos em entidades pequenas chamadas
classes. Exatamente, eu acabei de comentar essa classificação. Daqui já já a gente vai falar mais ainda sobre classe. A programação orientada a objeto fornece mais reutilização e menos dependência de funções. Tá? Isso a gente vai chamar isso de baixo acoplamento. Mais abstração e mais flexibilidade. Permite que o programador ou programadora pensar em alto nível de abstração. A programação orientada a objetos suporta herança, encapsulamento, abstração, polimorfismo, interface, etc. Então isso aí são os pilares da orientação a objetos. A gente vai ver passo a passo aí no decorrer das aulas. Então tudo na programação orientada a objetos, ou PO, gira em torno do conceito de classe e demais abstrações. Então, exemplo aí, lembre lá, ó, a gente tinha esse exemplo aí de programação estruturada, não é isso? Veja aí, você tem a função coordenadas, que recebe x, y, z. Você chama essa função lá dentro da função main, e isso é programação estruturada. Agora, veja só um exemplo como seria isso transformado na programação orientada a objeto, como muda o paradigma, ou seja, a abordagem de resolver esse problema. Olha lá. Eu tenho agora a classe coordenada, que vai ter o eixo x, y e z. Depois eu tenho o método, que aqui, né, que nada mais é que uma função. Mas na orientação a objetos se chama isso de método, mas na linguagem C++ a gente continua chamando de função, que é o mostrar coordenadas, que é o método que coloca na tela o valor das coordenadas. Então você veja que na função main você está criando um objeto chamado ponto 3D. Vê aqui, ó, coordenadas é o quê? É o nome da classe. Né? Eu criei um objeto chamado ponto 3D, criar objeto. Eu vou falar ainda sobre isso, mas basicamente é o quê? Lembre lá, quando você fazia int número, você está pedindo o quê? Memória, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Você está pedindo que seja criado na memória RAM algo do tipo coordenadas. O que é que vai acontecer? Lá na memória RAM vai ter o quê? Um local para colocar um float eixo chamado eixo x, um float eixo y, um float eixo z, vai ter também o quê? Essa função, mostrar coordenadas, disponível lá para que você possa chamar ela. E aí, inclusive, você chama ela com a notação ponto nesse caso. Ponto 3D, ponto, mostrar coordenadas. Então, veja que muda completamente aí a abordagem em relação à orientação a objeto. Isso é apenas uma mini degustação. Forte abraço. Até a próxima aula.